que o consumo moderado de álcool, não só de vinho, ele traz benefícios para o coração de um ponto de vista anti-inflamatório, né? Ele diminui o processo inflamatório geral aí. Atividade física nos mantém jovem. Nós estamos falando de benefício cardiovascular. Não estou falando de atividade física extenuante. Quando a gente fala para benefício cardiovascular, a atividade física é moderada. Durante a adolescência, é importante fazer uma avaliação cardiológica, sim, é importante. Olha que legal. Principalmente se essa pessoa faz atividade física regular e ainda faz atividade física competitiva. Quando teve a revolta da vacina, no começo do século XX, todos questionavam realmente o que é esse negócio de vacina, porque então não tinha vacina. Né? Por que eu vou usar isso? Quem garante que eu não vou ficar doente mesmo? Porque eu usava uma situação de doença para me proteger da própria doença? Que história é essa? Sejam bem-vindos ao Mundo Real, mais um episódio que espero que seja conteúdo importante para você. Para mim vai ser uma conversa muito boa hoje aqui, Vanusa. Para mim sempre é. Vou botar um cara na parede. Porque é o seguinte... Coração, né? Eu não estou falando de sentimento. É romance? Não é romance. Nem relacionamento, nada a ver com sexualidade, nada. Vamos falar aqui sobre o órgão. Tem muitas coisas que têm ocorrido com o coração que provocam pavor nas pessoas. Né? Poucos dias atrás, um atleta aí, triatleta, filho do empresário Abilino Diniz, o João Paulo, morreu por conta de um problema no coração. E as pessoas hoje lutam, né, para fazer exercício, atividade física, para se alimentar bem. A gente está aqui diariamente falando da importância de estabelecer uma rotina de boas práticas saudáveis, e uma das razões, dos motivos é para melhorar a saúde, a qualidade de vida que a gente tem, viver melhor, ter uma expectativa de vida maior. E boa, né? Uma vida boa. De repente, um cara que... Jovem, atleta. Eu sei porque eu corro muito e eu recebi várias mensagens de pessoas, inclusive, dando indireta para mim. Cara, cuida do coração. Você não está exagerando, você não está correndo demais, o esporte, de repente, pode matar. Né? Vamos saber disso hoje, né? Se a gente for ao extremo, se a gente exagerar, porque a atividade física é um esforço que se faz um estresse interno para o corpo, né? A gente está colocando o nosso batimento em um nível mais elevado, pressão arterial, acidez, pH do sangue muda também. Existem mudanças fisiológicas que colocam o corpo em um nível de estresse, realmente, né? De tensão. É isso, doutor. Doutor Gustavo Carvalho, que é médico, cardiologista, também tem uma clínica em Curitiba, faz exames, avaliação física e, ao mesmo tempo, é escritor. Do livro Show Pandemia. Isso aí. O livro Show Pandemia, que essa história é muito boa. O livro você escreveu com seus filhos, né? Com a família toda inteira, né? Até o cachorrinho. Até a cachorrinha, até a Nina. E como é que ela participou, a Nina? Dando um apoio ali em volta da gente. Eu sou apaixonada por esse projeto, gente. Eu acho muito fofo. Primeiro por isso, por ter sido um projeto feito pela família. Acho muito lindo isso, né? E depois porque eu acompanhei, não do comecinho, mas assim, quando o livro já estava editado. Recém-nato, E aí eu acho isso fantástico, porque aquele momento da pandemia, todo mundo fechado em casa, né? Eu fiquei pensando, enquanto muita gente estava lá brigando, se estressando, eles estavam construindo um livro, escrevendo um livro fofo, e que hoje já ganhou as livrarias, né? Sim, já está distribuído, não só no Brasil, está na Europa também, a Unesco está recomendando o livro. Olha que bacana. Legal. E são 3 exemplares, o 1 e o 2 já saiu? O 1 e o 2 já saiu, e por conta dessa indicação fora, nós fizemos a versão em inglês deles também, né? Ele está em 2 línguas, né? Isso, bilíngue. Sim. O 3 ainda nós estamos segurando. Ai, que legal. Mas vai sair. Vai sair, mas bacana. Você que é mãe também, é difícil a gente reunir a família e envolver todos, pai, mãe, filhos, num projeto só. Acho que é o grande desafio dos pais hoje. Nossa! Né? A gente tem que brigar na hora do almoço. Todo mundo sentar junto. Desliga o celular. Mas você sabe, João, que para o livro em especial, nós não tínhamos a pretensão de escrever livro.
pretensão nenhuma, por sinal. Ele surgiu, assim, de uma maneira despretensiosa, numa tarefa de escola da minha filha do meio, da Manuela, que era uma interpretação de texto. E ela viu que aquele tipo de texto que veio para ser interpretado, que era um cordel, era composto de rimas e a gente brincava de rima. E a pergunta dela foi a seguinte: pai, a gente pode escrever de qualquer assunto? Eu falei: pode, filha. Você quer escrever? Vamos escrever um então? Vamos. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E durante 2 dias nós fomos fazendo rimas de assuntos diversos do dia a dia que nós estávamos vivendo. Eu brinco muito com meus filhos, eles me pedem muito para fazer rima toda hora. E nós estávamos vivendo esse momento de reclusão imposto pela pandemia, que isso gerou uma marca na vida deles que tem repercutido e vai repercutir na história de cada um. Né? E foi exatamente sobre isso que a gente escreveu e aí surgiu o livro. Muito legal. Não teve aquela situação, gente, vamos sentar para escrever um livro, porque ia ser um caos se eu fosse fazer isso. Sim, né? Não funciona, né? Tá, no 2, que foi objetivamente, não foi despretensiosamente, a parte 2, que foi sobre a vacina, a gente teve o objetivo de realmente fazer o livro. Eu montei um modelo, e em cima desse modelo nós fomos construindo as rimas, né? Uhum. Mas não sentamos para fazer isso, cada um no seu tempo. Durante 1-2 semanas fizemos. Que legal. O livro fala da pandemia, da rotina, as né? adaptações e a rotina das famílias que tiveram que mudar devido à pandemia. Isso no volume 1, né? E o volume 2, como que nós começamos a nos adaptar a essa situação de uma maneira mais objetiva, visando a segurança, utilizando a máscara facial, distanciamento social, álcool em gel e, principalmente, a vacina. E veio ainda, o volume 2 veio ainda com... umas atividades lúdicas ali, sim. E como todo cordel, que traz um registro da realidade, do que acontece mesmo, uma questão informativa, ele traz lá quando começou a vacinação no Brasil, né, o dia, ele traz esse tipo de informação também. Você sabe que os cordéis eram os veículos de comunicação que se usava lá no Nordeste durante um período da nossa história, né? Então, isso é muito legal, porque você cumpriu essa função também. Sim. E uma coisa importante na ilustração, como é cordel, a ilustradora colocou um monte de cacto, de caatinga, né, do Nordeste. Aí veio lá na contracapa um monte de cacto. Eu falei assim: mas Daphne, que é a ilustradora, Daphne Lambros, eu falei assim: coloca um pinheiro aqui no meio, porque é um cordel feito no Paraná, né? Aí, caprichosamente, ela encaixou o araucária ali no meio dos cactos, que ficou legal. Perfeito, a marca registrada do Show Pandemia. Você é médico e traz informações sobre a vacina, né, ligado diretamente à ciência, à pesquisa, e a gente vive um momento em que muitos questionam a pesquisa, a ciência, inclusive a vacina hoje. Sim. Até hoje, né? Um dia, infelizmente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas falavam que a morte de não sei quem foi por conta da vacina, que a vacina está dando problema hoje, que está muita gente morrendo. Porque aqueles que afirmavam lá atrás que a vacina colocava vidas em risco, em maior risco, agora precisam, né? tá vendo? Lá atrás e tal. Achar culpado, né? Ou seja, lá atrás, talvez você não tenha pensado nisso, mas esse trabalho de trabalho educativo, de consciência, informativo, tem uma importância ainda maior nos dias de hoje. Né? Você sabe que quando teve a revolta da vacina, no começo do século XX, né, todos questionavam realmente o que é esse negócio de vacina, porque então não tinha vacina. Né? Por que eu vou usar isso? Quem garante que eu não vou ficar doente mesmo? Porque eu usava uma situação de doença para me proteger da própria doença. Que história é essa? E como a grande massa não tinha uma formação para assimilar esse tipo de conhecimento, começou-se a elucubrar várias ideias aí mirabolantes, né? E, assim, espantosamente isso voltou de novo, porque sempre teve pessoas que são contra as vacinas, né? Desde essa época. E agora, numa situação em que a vacina passou a ser a bola da vez, essas pessoas começaram a ter mais ênfase nisso, começaram a ter mais voz, falar, se expressar mais a respeito dessa situação
contrária à vacina. E hoje informação sobre vários assuntos a gente encontra de todos os tipos. Você produz aqui, se você quiser, faz um texto e põe um nome de uma universidade famosa, fala, o texto importante, não sei o quê. Então, você consegue vários tipos de informação sobre tudo e informação de todo tipo. Agora, cabe quem vai ler, quem vai assimilar esse conteúdo, distinguir se essa informação é real, quais são os critérios que quem escreveu utilizou para produzir esse tipo de conhecimento, se é um critério válido, né, ou se é um critério criado aleatório, qual a população utilizada para o estudo, número de indivíduos envolvidos no estudo, o número de locais de pesquisa, quem que está encabeçando essa pesquisa. Né? Eu acho que a primeira coisa é ir no site daquela universidade que está, teoricamente, assinando, e primeiro ver se aquela pesquisa existiu, né? Nem sempre você vai encontrar isso. Também. Isso que a Rosa falou é muito importante, porque as pessoas aprenderam a manipular a informação. Sim, exato. Saiu num jornal da ciência. Exato. E sim. Só se fala e as pessoas aceitam como real. Então, para aquela pessoa que não vai atrás, as informações são muito rápidas, as pessoas também não têm tanta obrigação de se aprofundar, né? Obrigação, mas não tem por conta do dia a dia dela, da rotina delas, não tem tempo às vezes para isso. Mas antes de compartilhar, pelo menos vai vir então o nome daquelas pessoas. Esse é o principal. Existe? Mas eu acho que mais... Não compartilha, né? Precisa discutir, inclusive, muito é o seguinte: é a predisposição que existe em relação. Então, você entregar uma crítica à vacina para a pessoa que já está meio cabreira com a vacina, é só para ela Mas tudo acontece no lado, de dois lados em relação a outras opiniões. Sim. A vacina é uma coisa que tem que ser pautada pela pesquisa, pela ciência. E no Brasil, culturalmente, é respeitado internacionalmente pelo programa de vacinação que existe aqui. Sim, né? Agora, sempre funcionou e de repente... Exato. Toda vacina, principalmente aquelas produzidas com vírus vivo, né, enfraquecido, que a gente fala vírus vivo atenuado, elas têm um potencial patogênico mínimo que exista. Por exemplo, a vacina da polio, o Zé Gotinha. Nossa, esse Zé Gotinha já salvou tanta gente, impediu tanta gente, porque é uma vacinação barata, você consegue fazer em massa, não utiliza tanto insumo, são só as gotinhas e extremamente efetiva. Porém, é um vírus vivo atenuado. Esse vírus vivo atenuado tem risco de causar poliomielite. É um risco mínimo, mas existe. Tanto que nos Estados Unidos, a polio, a vacina da Sabin, né, ela não é utilizada por conta disso. Lá utiliza-se a Salk, que é um fragmento de vírus, que está sendo utilizada no Brasil hoje também. A eficácia de proteção dela é menor, mas o risco de causar poliomielite é quase que nulo. Mas do ponto de vista epidemiológico, em vacinação em massa, vale muito mais a pena você proteger com a Sabin. Você vai proteger muito mais gente, mesmo com o risco de ter um mínimo de risco de apresentar um caso ou outro de poliomielite. Você vai proteger muito mais pessoas do que se deixar elas sem vacinar, expostas ao vírus. Doutor, a gente está aqui falando de saúde, etc., e o nosso objetivo é falar de coração, né? Sim. Mas, como a gente falou da vacina, da Covid, a Covid, ela traz alguns prejuízos também para o coração, né? O vírus da Covid, a Covid, o SARS-CoV-2, ele causa uma inflamação no corpo todo, né? E essa inflamação pode sim acometer o coração. Pode causar um processo inflamatório chamado miocardite. E isso pode provocar arritmias, pode provocar perda da função de contração do coração, ou pode simplesmente provocar um processo inflamatório simples e não levar a dano nenhum no futuro. A pessoa tem que fazer um acompanhamento? Não é que ela tem que fazer um acompanhamento. Seria ótimo ela fazer o acompanhamento, principalmente se ela teve sintomas relacionados ao processo inflamatório de envolvimento do coração. Dor torácica, arritmia. Agora, a gente deveria consultar com mais frequência o cardiologista, né, doutor? Porque você sabia que doenças do coração matam mais do que o câncer no Brasil? Não sei em relação ao mundo, mas mata mais do que o câncer?
E as pessoas temem muito mais o câncer do que doenças do coração. A doença do aparelho circulatório como um todo, né? Mata realmente muito mais. Porque as doenças do coração, do sistema circulatório, você tem condição de evitar. O câncer já é mais difícil, né? As estatísticas, quando você tem o câncer... 80-90% dos casos de câncer estão ligados a hábitos de vida e meio ambiente. Fatores ambientais, isso você consegue evitar. Por exemplo, câncer de pulmão, cigarro, estômago com cigarro, bexiga com cigarro. Útero, HPV. Útero, HPV, câncer de pênis também, HPV. Ferritina e câncer de fígado, sim. Você consegue evitar. E as doenças do aparelho circulatório são doenças degenerativas, né? Vêm com a idade. E com o aumento da expectativa de vida da nossa população, essas doenças acabam sendo mais prevalentes, acabam acontecendo com maior frequência. E você não consegue curar essas doenças, impedir, mas você consegue, com o tratamento e acompanhamento, você consegue retardar a evolução dessas doenças. Uhum. Colesterol, assunto que me interessa bastante. Sim. Colesterol mata? O colesterol por si só não. Ele leva a outros problemas. Ele, juntamente com outros fatores, pode causar um dano no seu sistema circulatório e causar alguma doença especificamente que te leve à morte, sim. Alguns médicos de outras áreas, por exemplo, outro dia, uma pessoa muito próxima da nossa família falou que o médico dela brigou com ela porque ela passou a tomar remédio de colesterol, ele era contra. Mas um médico ligado à medicina estética, que brigou com ela porque tem uma tese que ela não soube explicar direito, eu até queria falar com o médico para entender o que ele estava dizendo, mas que o colesterol não mata, que o colesterol é bom, sei lá, que o tratamento que ela fazia com hormônios, e talvez até um pouco de modulação hormonal, era capaz de aumentar o colesterol, mas sem qualquer prejuízo à saúde dela. Veja, o colesterol, ele é utilizado. Tanto é que parte dos nossos hormônios, testosterona, estradiol, progesterona, vem de moléculas inicialmente de colesterol. Então, assim, ele é necessário estar presente. Mas acima de um certo nível, ele pode provocar dano. Então, assim, a estrada... vamos falar no sentido de estrada, né? Da direção de tratamento, de margem, de oscilação de valores, ela tem começo e tem fim, na lateralidade dela. De forma que, se ultrapassar as barreiras de valores maiores e valores menores, pode sim causar um prejuízo. A respeito de recomendar ou não recomendar a utilização de remédio para baixar o colesterol, hoje em dia existe a medicina baseada em evidência, aquele negócio. Nós temos as publicações que são efetivamente confiáveis. A gente cai naquela situação da vacina e de qualquer outra informação. Existem pessoas que vão sentar com você e vão te convencer do contrário, né? Para tudo. Mas existe hoje o que a gente fala, como eu disse antes, medicina baseada em evidência. E essa evidência, para você confiar realmente nela, você precisa ter critério para avaliar ela e não simplesmente ler aquela situação e falar, não, eu vou começar a fazer isso. Né? Então, assim, existem critérios. E a população geral não é obrigada a saber esses critérios. Claro. Então, ela tem que acabar confiando no seu médico, né? No seu profissional que está ali do lado. Agora, existem médicos e médicos. Existem aqueles que estudam realmente a medicina baseada em evidências, tem outros que preferem seguir as suas convicções, né? E aí o futuro é que acaba... Talvez para um médico que trabalhe com medicina estética, com hormônios ou remédio para combater o colesterol, possa ter um efeito negativo nesse tratamento hormonal. Não sei, estou chutando aqui. Eu acho difícil. Eu acho que cada um no seu quadrado. Sim. A especialidade dele é uma, deixa o coração para quem é especialista no coração. Sim, mas você sabe Ele pode até questionar, mas então vai de profissional para profissional, vai lá e... né? Porque assim, as especialidades não são isoladas, sabe? Sim. Porque tanto que na nossa formação, na minha formação particularmente, eu fiz clínica médica para depois fazer cardio. Então isso é um pré-requisito que existe hoje. A base é a mesma para todo mundo. Sim, porque é necessário, porque está tudo interligado. Por exemplo,
na mulher, numa idade de climatério, ela precisaria fazer uma reposição hormonal lato sensu, tá? No modo geral, para tentar repor aquele hormônio, o estradiol, que acabou do ovário dela. Mas essa reposição pode ser prejudicial, né? Não só na parte tumoral, que tem tumores que precisam se alimentam do hormônio, mas na parte cardiovascular também. Por quê? Existem situações em que em pessoas que têm predisposição, esse hormônio sendo reposto aumenta o risco de desenvolver coágulos. Aí faz trombose venosa, faz trombose pulmonar, faz acidente vascular cerebral. Então, para o cardiologista, a reposição hormonal é vista de uma maneira ruim. Mas existem situações que ela precisa ocorrer do ponto de vista ginecológico, que o ginecologista acaba recomendando. E aí nós temos que entrar num acordo. Se realmente ela não puder ficar sem, mesmo eu tendo a evidência científica mostrando que causa mais trombose pulmonar, trombose venosa profunda e acidente vascular cerebral, mas ela não pode fazer por conta ginecológica, eu vou tentar protegê-la de outra forma. Risco e benefício, né? Exato. Vou deixar ela tomando esse remédio, mas vou protegê-la com outras, utilizando de outros artifícios. Sim. Entendeu? Nós falamos de risco e benefício. Uma vez você me disse que o remédio, o medicamento, como qualquer remédio, e também como os riscos da vacina. Cobertor curto. Existem prejuízos também. Sim. Todo remédio é um cobertor curto, eu sempre falo isso. Tem efeito colateral, tá tendo a bula lá, são os efeitos adversos, a gente tampa a cabeça e descobre o pé. Um efeito colateral comum, quando a gente fala remédio de colesterol, existem inúmeros, né? Existem para o colesterol ruim, existem para triglicérides, que está envolvido no perfil lipídico também. Então, os remédios que são mais utilizados são as estatinas, que a gente chama. Esses remédios atuam no fígado, atuando de maneira a produzir uma menor quantidade do colesterol ruim, do LDL colesterol. Mas existem alguns efeitos colaterais. Essa estatina ela pode sobrecarregar esse efeito no fígado e provocar destruição celular do fígado. Então, pode elevar no exame de sangue de controle de quem toma a estatina, uma vez por ano, uma vez cada 2 vezes por ano, a gente acaba pedindo as enzimas do fígado, para ver se essas enzimas estão vindo aumentadas, se está havendo destruição de célula, e essas enzimas ficam dentro da célula do fígado, ou seja, se elas estão aumentadas, é porque está tendo destruição celular. E aí, vamos fazer um acompanhamento disso daí, ou reduzindo a dose da estatina, ou suspendendo ela, colocando outra medicação, que não é tão efetiva quanto a estatina. Outra situação que ocorre muito no uso da estatina é quebra da musculatura estriada esquelética. O músculo nosso que a gente utiliza para caminhar, para levantar, para fazer as atividades, ele sofre uma lesão celular também provocada pela estatina, direta e indiretamente pela estatina, e acaba liberando um fragmento que fica dentro dessa célula, né? Que é a creatinofosfoquinase, que também é uma enzima. E libera também os pigmentos e os produtos que ficam dentro dessa célula. E essa liberação em excesso pode causar danos em outros sistemas, dano renal, dano cerebral, né? E a gente consegue monitorar isso daí da mesma forma nos exames periódicos, pedindo a dosagem dessa enzima. Se vier muito alterada, a gente diminui ou troca o remédio. O que na verdade a gente está falando aqui é que melhor mesmo é prevenir, né? Melhor é pra não quem precisar pode, tomar. Claro, que nem sempre é possível, mas quem pode prevenir. E como é que é essa prevenção? Mas vamos pensar lá desde que você nasce, né? Como que a gente pode fazer essa prevenção? Os níveis de colesterol, gordura no sangue, eles não são exclusivamente decorrentes da sua dieta. Só 30% desse valor, ele decorre da dieta. A maior parte desse valor que a gente dosa e vê lá no exame, é o seu fígado que produz. Né? Então, e seu fígado produz mediante alguns estímulos. O principal estímulo ali é sua história genética, né? O que você foi formado para produzir ali. Então, nessa situação, enquanto você tem uns níveis de colesterol muito elevados,
A dieta e a atividade física são sempre recomendados para você conseguir mexer naqueles 30% passíveis de serem alterados. Entendi. A grande parte daquele valor, você teria que mudar o seu código genético, Daí que não você dá. não consegue. Uhum. Aí entraria o uso da medicação. Agora, Entendo. é todo colesterol alto que dá medicação? Não. Você precisa ter alguns outros parâmetros para te indicar, para você indicar, você realmente vai se beneficiar com o uso de colesterol, ou uso de remédio para baixar esse colesterol, ou não. Mas tem uma discussão, mexendo no DSP, falar com médicos sobre isso, porque alguns nutricionistas, eu não quero fazer um enfrentamento entre nutricionistas e médicos, que têm estudado o microbioma e os trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino grosso, que são capazes de modificar o núcleo de células, ou seja, modificar o código genético. Existem alguns estudos, assim, mas acho que não tem nada muito grande que ainda seja capaz de comprovar isso, né? Mas dá para se pensar isso a médio prazo, ou você prefere ainda não opinar a respeito disso, porque não tem algo científico calculado em grande quantidade para se comprovar isso? Hoje em dia você consegue modificar código genético, não só a bactéria, né? Você consegue fazer isso in vitro, né? O estudo genoma, que é um grande estudo aí mundial, você consegue fazer duplicar DNA, você consegue mudar DNA, você consegue tirar daquele código genético fragmentos, genes envolvidos com evolução de câncer, de doenças genéticas, consegue mudar isso. Mas não é melhor você mudar o código genético do que dar um medicamento para combater o colesterol? Mas tem como? Sim, ainda não tem como você fazer isso no ser humano. No ser humano. Você não consegue fazer isso porque envolve você mudar o código genético de um corpo inteiro, né? Como é que você às vezes pode focar num determinado gene que tem uma expressão, por exemplo, no aparelho digestivo, mas tem uma coexpressão no sistema nervoso central. Uhum. Ou seja, você muda aquilo ali visando uma coisa e provoca um problema. Um dano em outro. Então, você balançar isso ainda está... O conhecimento ainda está... Resolve o colesterol e aparece uma orelha. O conhecimento ainda está em evolução de montagem, sabe? A gente está montando ainda assim. E tem uma fase da vida que as pessoas têm mais problema. Tudo bem, problema de colesterol, a gente sabe que com o passar dos anos e tal. Mas, por exemplo, esses casos como que foi atribuído ao João Paulo Diniz, de ter um infarto fulminante e tal. Tem uma fase da vida onde você corre mais riscos, um gênero corre mais risco? Eu quero aproveitar a pergunta da Vanusa, falar a respeito disso, né? O excesso de exercício, quais são os riscos, né? Porque nós estamos falando de um cara que tinha conhecimento, praticava esporte há muito tempo. Acompanhamento, provavelmente. Será que ele correu risco? Será que ele tinha noção dos riscos que ele se esforçou demais? Será que porque até me parece que no próprio livro do Abílio Diniz, ele menciona uma doença congênita que o filho dele teria descoberto, isso é coisa de 10 anos atrás, e que foi um choque na família, mas quando essa coisa de internet, né, distribui o trecho do livro, a morte do cara, e daí fica aquela história, né? Será que o cara tinha uma doença, tinha um problema e correu esse risco? Será que algum médico liberou ele? Enfim, tem muita gente se protegendo de doenças cardíacas, praticando exercício físico. Sim. De repente você vê um caso como esse, isso pode até intimidar ou ser utilizado como argumento, inclusive, para gente que não quer praticar. Não, está matando. O exercício está matando. Imagina. Né? Pode. As pessoas podem interpretar, né? Assim. Eu acho assim, que tudo tem que ser com devida moderação, né? Tudo muito bem orientado, porque o exercício é um estímulo externo. E como todo estímulo externo, ele provoca uma reação do corpo, um processo inflamatório, vamos dizer assim. Uhum. E o corpo acaba se modulando e moldando em resposta a esse processo inflamatório. Cada pessoa responde de um jeito a um processo inflamatório. Por exemplo, se você tomar uma picada de um pernilongo, a sua inflamação vai ser diferente da minha, que sou alérgico, por exemplo. Né? Cada um responde de um jeito ao processo inflamatório. E de acordo com a intensidade dessa resposta inflamatória, pode vir danos. Né?
O benefício da atividade física moderada, ela é indiscutível, né? Ela aumenta a sobrevida. A atividade física intensa, ela provoca um processo inflamatório muito extenuante no seu corpo e tem que ser muito bem acompanhado. Por quê? O processo inflamatório provocado por ela destrói músculo, o resíduo dessa destruição do músculo pode prejudicar seu rim, ela pode provocar um estresse excessivo no seu sistema circulatório, fazer dissecção espontânea das suas artérias. O que é dissecção? A artéria, ela tem uma capinha que lubrifica, onde o sangue passa sem aspereza, né? Sim. Então, que legal. Quando disseca, quando você nos picos de exercício, sua pressão sobe bastante. Então, existe um estresse arterial circulatório muito grande. E numa situação extenuante, o pico de pressão pode ser exagerado, principalmente em regiões de bifurcação. O sangue tem, às vezes, uma rugosidadezinha, aquele fluxo bate ali, pum, e solta aquela capinha. Entendi. E o sangue passa a fluir naquela falsa luz, naquele falso orifício, né? E o orifício verdadeiro acaba ocluindo. Então, isso acontece em carótidas, isso pode acontecer em mulheres durante a gestação, na hora do parto, que é uma situação de estresse, faz dissecção, tanto de aorta quanto de carótida. Profissionais de luta marcial mista, de MMA, pode acontecer isso daí, por trauma direto também, isso acontece. Bom, voltando a falar sobre... Só uma parte aqui, intensidade. Como definir? Você disse aqui que aquilo que pode ser intenso, agressivo demais, mas a intensidade... Exaustão, pode medir? O que é moderado para você pode ser intenso para mim, ou vice-versa? Isso é relativo. Você consegue mediar isso daí através de alguns exames. Né? Através da produção do seu corpo, através do resultado do processo inflamatório provocado pelo exercício no seu corpo, que você consegue dosar. Coloca o cara na esteira, que você consegue dosar. Não só com os gases que você expele, mas também dosando o seu sangue, fazendo suas gasometrias e dosando o ácido que o seu corpo produz em situação de esforço extremo, naquele ponto em que o oxigênio que você está respirando não está sendo mais suficiente para manter a demanda celular. Aí sua célula começa a trabalhar com menos oxigênio. Trabalhando com menos oxigênio, ela produz ácido lático. Então, mas isso é uma coisa de momento. É interessante essa conversa, porque é o seguinte, nós estamos falando de progressão aqui. Eu posso chegar em um nível de tolerância muito grande com um aumento progressivo da carga de exercício durante um período. Pode. Num condicionamento. No condicionamento. Então, a intensidade, as pessoas, não, isso é muito intenso. Você não pode definir um exercício para uma pessoa como intenso. É relativo. Porque para aquela pessoa... Cada um vai... por isso que precisa de um acompanhamento certo. Porém, você correr 8 horas, provavelmente, quase que a totalidade dos atletas vão passar por uma sobrecarga de exercício. Você acha que não? Pontualmente, sim, lógico, mas se eu me preparei para isso durante anos da minha vida, pode ser que eu consiga, sem que isso seja uma tão coisa danoso. tão agressiva. Com certeza. Mas eu vou ter condição de me recuperar depois. Sim. Agora sim, nós estamos falando de benefício cardiovascular. Não estou falando de atividade física extenuante. Quando a gente fala para benefício cardiovascular, a atividade física é moderada. Agora, atividade física intensa para exercício físico, ele tem um lado bom, sim. Mas tem um lado ruim também. Porque as adaptações que seu corpo vai ter que sofrer, não estou falando só do ponto de vista cardiovascular, no seu osteoarticular, seu corpo como um todo vai ter que sofrer para atividade física extenuante, você pode não responder muito bem. Isso não é a gente que vai dizer, né? É o tempo que vai dizer. O tempo que vai mostrar. Claro, e é importante, porque a gente precisa dizer para as pessoas que no mundo real, ela vê lá o cara correndo uma maratona, uma ultramaratona, fazendo um triatlo, um Ironman. Ela fala, eu quero isso. Mas não vai conseguir daqui a uma semana. Não, tem que ter um preparo. Daqui a 2 semanas. Sim. Então, ela pode progredir e chegar nesse nível. Pode. E isso pode não ser também uma coisa que faça tão mal para ela, se ela treinar e se preparar para isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o que ela não pode fazer
no dia seguinte querer correr 5, 10 quilômetros sem ter corrido na vida. Isso pode levar a um estresse absurdo e um problema, né? Pode. Então, voltando à sua pergunta, Vanusa, a respeito de qual o risco de acontecer, aumenta com a idade, né, de problemas cardiovasculares, aumenta, porque as doenças cardiovasculares, a imensa maioria, elas são degenerativas, e degenerativas vêm com a idade. Né? Quanto mais passa o tempo, maior o risco de todo mundo evoluir para doença cardiovascular. Agora, falando no atleta, você vê muitas vezes aí, o cara estava jogando futebol, teve uma morte súbita. Não, um infarto fulminante. Nem sempre a morte súbita é decorrente de um infarto fulminante, principalmente em atleta, porque existe um mecanismo de adaptação ao estresse exagerado do atleta, que o coração acaba aumentando um pouquinho de tamanho para suprir essa demanda toda que o atleta precisa de sangue. Então, existe uma adaptação do corpo para isso, e faz o que popularmente a gente chama de coração do atleta. Só que esse aumento de tamanho, aumento de espessura do coração, ele não é um aumento, na grande maioria das vezes, organizado. E o coração, ele depende de um estímulo elétrico, uma rede elétrica intrínseca do músculo para direcionar o estímulo para ele todo, para ele contrair e mandar o sangue para o corpo inteiro. Agora, se esse aumento do coração está ocorrendo de uma maneira desorganizada, isso acontece, a gente não consegue saber como é que está acontecendo em cada um, isso depende da resposta inflamatória de cada um, esse ritmo, esse estímulo elétrico, ele pode se desorganizar também e fazer o que a gente chama de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, que na verdade é uma modalidade de parada cardíaca em que o coração perde a capacidade de distribuir o estímulo elétrico de uma maneira cíclica, fazendo a contração, e ele desarranja, o coração começa a tremer. Entendi. E aí dá a morte súbita. É a principal causa de morte súbita, principalmente atleta. E não necessariamente teve infarto. Entende? Tá. Então, isso pode acontecer, e é o que mais acontece no campo de futebol. Mesmo porque esses atletas, eles passam por um acompanhamento rigoroso, principalmente nesses atletas profissionais, um acompanhamento rigoroso de saúde, principalmente no que diz respeito ao sistema cardiovascular. Sim. Agora, outro músculo, comparando com outro músculo, como se fosse um bíceps, o excesso de exercício e contração muscular depois de um tempo pode parar, é isso mais ou menos? Comparando com o coração, na questão da morte súbita, é de se utilizar demais que pode causar a morte súbita? Não é de utilizar demais. É que acontece, quando você vai contrair um bíceps, é um músculo voluntário, né? Você fala, vou contrair e contrai. O que faz ele contrair? É um estímulo da cabeça consciente que vai lá, libera uma substância que dá o estímulo. Simpático. Isso. O simpático e o parasimpático, eles são involuntários. Esse daqui é um sistema somático, que é voluntário. Então, o sistema simpático e parasimpático, que controlam um sistema involuntário de contração, que vai controlar a contração do seu intestino, do seu coração, maior parte do seu diafragma. Então, ele independe da sua vontade. E o que independe da sua vontade são estímulos intrínsecos gerados na própria célula ali dentro. No coração, existe... Independe da minha vontade, mas, por outro lado, se eu estou aumentando a minha carga de atividade física... Você provoca algo. A utilização maior dessa bomba. Sim, você provoca, mas você não consegue fazer, acelera agora. Acelera você agora. Não anda chega nele. a 200 agora. Chega a 40 agora. Não consegue. Então, aquilo lá vai acontecer em resposta a algum estímulo, sim, mas não um estímulo voluntário como você faz assim, fecha a mão, abre a mão, fecha 2 vezes. Não consegue, né? Então, e no coração a gente não faz o eletrocardiograma. O eletrocardiograma exatamente mostra isso, mostra o potencial gerado, o potencial elétrico gerado no seu coração, o caminho que ele percorre para sair lá dos átrios e até o ventrículo para gerar a contração, de maneira que, do ponto de vista mecânico, empurre a coluna de sangue e distribua sangue para o corpo inteiro. Agora, esse sistema elétrico, ele é perfeito. É um sistema que ele passa pelos átrios, tem uma pausa entre o átrio e o ventrículo e segue o caminho para o ventrículo, onde fica a maior massa muscular. E quando você exercita demais, aumenta a massa muscular. Isso é geral. O coração também.
Exercitou demais, o corpo está precisando mais sangue, ele vai se adaptar àquilo, ele vai aumentar um pouco o volume, vai aumentar a espessura, porque ele precisa ter mais força. Agora, esse aumento é um aumento que ele não foi feito para fazer isso. Entende? Então, esse rearranjo que acontece do ponto de vista fisiológico ali, nem sempre vai ter o acompanhamento do arranjo elétrico. E isso pode provocar um mecanismo de desorganização elétrica. E no momento de estresse, ele perde a capacidade de conduzir de uma maneira sincrônica, como eu disse, e o estímulo elétrico se perde e fica tremendo. Provoca como se o coração treme mesmo e para de contrair. Doutor, eu sei que... E o que reverte isso, só para concluir, é o desfibrilador. Por isso que é obrigatório agora ter aquele desfibrilador em campo de futebol. Em aeroportos, em shopping centers, em todo lugar, porque a principal causa de parada cardíaca é a fibrilação ventricular. E tem como a gente melhorar o nosso sistema elétrico? É possível se trabalhar isso? É o estilo de vida que, além da questão genética, o nosso estilo de vida pode influenciar esse sistema elétrico? Não. Não pode. É só uma questão genética. É uma questão de formação mesmo. Você pode, por exemplo, em situações, você pode prejudicar o sistema elétrico. Tendo um infarto, você pode prejudicar o sistema elétrico. Hipertensão arterial crônica, você pode provocar bloqueios na condução elétrica, alguns fatores externos podem afetar o sistema elétrico. Pode afetar, mas você não consegue, por exemplo, assim, eu tenho esse problema, preciso melhorar ele. Não tem. Tá. A gente sabe que não existiu uma perícia, que eu vou falar, né, de alguém que não foi teu paciente, você ouviu a notícia pela imprensa, mas o João Paulo Diniz, filho do Aurélio Diniz, teve essa morte súbita. O que pode ter ocorrido com ele, por exemplo, um cara que se cuida tanto, É difícil falar, né? Sem a gente ter o conhecimento de causa, né? Então, a morte súbita, ela pode ter várias causas, né? Desde, por exemplo, o próprio infarto, uma arritmia ventricular sem ter infarto, um rompimento de aneurisma cerebral, dissecção de aorta, dissecção de carótida, pode ter muita coisa que ocasionou essa morte súbita. Outra coisa que pode acontecer também, em situações de estresse, sem ter gordura entupindo dentro da artéria, a artéria pode fazer um espasmo muscular. A artéria, ela tem músculo na parede também. E ela pode fazer um espasmo. Fazendo espasmo, ela simula uma obstrução que pode causar infarto. Sem ter uma obstrução mecânica fixa, uma obstrução, vamos dizer assim, dinâmica. Existem situações... Isso que você está falando, esse espasmo, seria a vasoconstrição? Exato. Então, quer dizer, assim, ela encolhe um pouquinho, né? Sim, num ponto de estresse. E dependendo da viscosidade do sangue... Pode gerar um problema? Também, mas veja só, no atleta, como eu disse, existe uma situação de hipertrofia muscular no coração. E essa hipertrofia, ela pode, você vê as artérias do coração, as grandes artérias passam na superfície externa do coração. Nessa hipertrofia desorganizada, esse músculo pode dar uma abraçada nessa artéria. E no momento de contração exagerada, contrair a luz da artéria e causar um infarto. Existe uma situação chamada trajeto intramiocárdico. Isso é congênito. A artéria sai da aorta e vai à coronária, né, que vai irrigar o coração. Ela vai passar na superfície do coração, só que um ou outro segmento dela, ela mergulha no músculo e continua o trajeto. Nesse ponto de mergulho no músculo, durante a contração, pode estreitar a luz da artéria, né, o buraquinho dentro da artéria, e pode prejudicar o sangue lá na frente. Isso pode dar infarto? Pode dar infarto. Como você orienta, como que você orienta, o que você sugere, quais os cuidados que as pessoas, no meu caso, por exemplo, e outras pessoas que praticam muito esporte, muita intensidade, volume, devem cuidar para não correr esse risco, porque todo mundo começa a se olhar, acontece algo como aconteceu aí com o João Paulo, e fala, puxa vida, será que eu estou exagerando? O que devo fazer? Está sempre em dia com os seus exames periódicos. Isso daí é o principal, né? Os atletas que seria o em dia, no caso de um atleta assim como... Os atletas de alto rendimento, depende do tipo de estímulo que você vai sofrer. Existem situações que você precisa fazer uns 3 exames durante o ano, existem situações que você não faz tanta prova, não é um atleta profissional, uma vez por ano está de bom tamanho. E sempre procurando alterações que podem acontecer de acordo com o estímulo que você está oferecendo, né?
não só do ponto de vista cardiovascular, mas no organismo como um todo. Exames de sangue, teste ergométrico, ecocardiograma, às vezes uma ergospirometria. Para quem faz alto rendimento, a ergospirometria é bom para você ver seu limiar anaeróbio, ver a partir de que momento você está produzindo muito lactato. É aquele de assoprar? Você assopra e colhe sangue ao mesmo tempo. O só de assoprar, ele te dá bastante dado, mas é limitado. Você precisa cruzar os dados dos gases respirados com o sangue dosado. Sim. Né? Isso daí tem que ter um match. O que está produzindo ali. Isso. Se você só dosar os gases, a informação vai ser incompleta. O que eu queria perguntar é o seguinte: muita gente nasce com problemas no coração, enfim, e não é detectado ali naquele momento. Vou até usar o caso de um rapaz, na época com 19 anos, filho de médicos, então, quer dizer, tinha um certo cuidado e tal. Numa viagem, ele infartou. Por sorte, estava próximo de uma cidade, né, grande, relativamente grande, que era Londrina. Conseguiram atendê-lo a tempo. Então, assim, isso é mais comum do que a gente imagina ou é um caso muito raro? Isso não é comum, mas acontece. E tem como, o que seria indicado, por exemplo, porque a criança não faz exames, né? Primeiro precisa saber certinho se realmente houve um infarto. Porque existem situações, emergências cardiovasculares, que precisam de atenção imediata, que muitas vezes são diagnosticadas tardiamente e que não necessariamente infarto. Né? Então, eu acho que com 19 anos, abaixo dos 20 anos de idade, é uma idade que, veja, em medicina nada é impossível, tudo pode acontecer, mas é muito pouco provável. A não ser que exista uma anomalia coronária. Parece que ele tem uma doença já que sim, nasceu pode acontecer, ela. Mas isso não é comum. E para a gente evitar isso é fazer check-up. Né? Agora, quando que a gente vai imaginar que um garoto de 19 anos vai infartar? Que tipo de check-up? Que eu vou fazer o check-up regularmente em toda pessoa abaixo de 19 anos, o mesmo check-up que eu faço numa pessoa de 50? Né? Então, aí vai a amostragem. Né? Eu vejo que durante a adolescência é importante fazer uma avaliação cardiológica, sim, é importante. Olha que legal. Principalmente se essa pessoa faz atividade física regular e ainda faz atividade física competitiva. Não que seja profissional, mas competitiva. Por exemplo, a minha filha mais velha, Maria Fernanda, ela é atleta do colégio, está no colégio, precisa fazer check-up anual. Que legal. Agora, se ela só faz educação física, não faz uma atividade física competitiva, pelo menos uma avaliação durante a adolescência. Você falou um pouquinho aqui da rugosidade e também queria falar sobre as placas, né, nas artérias, que é sempre o receio de quem tem medo de doença cardíaca, de ter um problema mais sério no coração. O que causa a rugosidade? Tem como evitar? Caso você tenha, quais cuidados você tem que ter? E em relação às placas também, né, que são de gordura nas artérias, os riscos, e tem como evitar, tem como reduzir essas placas? Como é que isso é tratado? Então, as placas, elas não simplesmente aparecem lá dentro da artéria. Existe um processo inflamatório todo que culmina no acúmulo de gordura. A gordura, na verdade, é a resposta final de um processo inflamatório. É o que, na verdade, foi colocada ali tentando resolver esse processo inflamatório. Existe um processo inflamatório, é uma doença crônica, a aterosclerose, que por uma situação algumas vezes genética, outras vezes por um estímulo externo provocado por outras doenças, como hipertensão, diabetes, inflama o sistema vascular todo. E no processo inflamatório, junta várias células inflamatórias ali na parede da artéria. E quando junta várias células inflamatórias, colágeno, tecido cicatricial, ele vai formando uma rugosidade. Você repare que uma cicatriz não tem aquela linearidade, aquela integridade como um tecido são. Então, a primeira parte, as primeiras fases da aterosclerose é somente o processo inflamatório, começa a haver um espessamento dessa parede, que a gente chama de espessamento médio intimal, da íntima, que é essa pelinha lisinha que fica em contato com o sangue, e da camada média, que fica já abaixo dela.
E começa a espessar porque ela começa a inflamar. Tudo que inflama, por exemplo, você bate, dá uma topada, uma coisa inflama, o que acontece no edema? Incha um pouquinho. Incha. É isso que acontece. Então, fica um pouquinho inchado. E esse processo inflamatório precisa ser resfriado. Tem que ter um radiador ali que acondicione melhor essa inflamação. Ele pode melhorar, então, essa condição de rugosidade? Mais ou menos. Existe uma situação em que a célula local, principalmente os macrófagos, eles querem resolver aquele processo inflamatório. E aí, o que eles fazem? Eles vão fagocitar gordura, que são para esfriar aquilo ali. Então dá rugosidade para aquele uma placa. Exato. A evolução é essa. E aí, os macrófagos, que são células inflamatórias, vão fagocitar gorduras do sangue para esfriar aquele processo inflamatório ali. E aí formam inicialmente chamadas as células espumosas, que parece uma espuma mesmo. A célula, você olhando no microscópio, parece espuma, porque ela fica toda cheia de gordura ali. Essa é mais fácil de eliminar? E elas vão coalescendo, vão formando as pequenas placas de gordura mesmo. Vai formando, vai depositando ali, e aí gera uma inflamação. Se eu tenho rugosidade, vem placa. É uma questão de tempo. Existe uma situação... Pode levar a vida inteira? Pode levar a vida inteira. Você consegue como eu disse, é uma situação degenerativa, crônica, que evolui. Você não consegue reverter ela. Você, com medidas... como o fígado, por exemplo. Isso, não é, por exemplo, com medidas comportamentais, de atividade física, dieta... Não fumar, você consegue dar uma estacionada nessa evolução. Agora, a partir de um certo momento onde já existe a placa, é preciso você tomar alguma coisa a mais, tomar um remédio para estabilizar essa placa, para diminuir essa inflamação, para não aumentar essa placa. Uhum. Eu desconheço algum remédio que você tome que limpe a placa. Você vai segurar. Ele consegue estacionar a evolução da placa e com o processo cicatricial, ele dá uma regredida. Por exemplo, você bateu, depois da inflamação, ela incha, depois desincha um pouquinho. Então é isso que acontece, mas eliminar totalmente a placa, sem haver uma extração mecânica ou sem haver uma desobstrução mecânica, você não tem como fazer isso. Agora, sabe o que eu queria saber? Se o meu coração aguenta dar uma volta de avião aí com o doutor. O que você acha? É um próximo assunto. Você é piloto de avião. Sou piloto de avião. E eu uma vez falei, cara, você tá louco. Eu morro de medo de avião. Sério? Eu falei pra ele, você é louco, cara, não faça isso. Colocando tua vida em risco. Sabe que bom? Falei, João, eu sou médico. Eu sei analisar os riscos e me sinto seguro. A vida é mais ou menos como um avião, porque o que a gente está falando aqui, fazendo uma comparação com um voo, né? Uhum. Porque o coração, para ter um problema, é uma coisa simples de acontecer, natural que aconteça, basta a gente estar vivo para morrer. Exato. Agora, se você cuida do avião, do motor do avião, faz o check-up do avião lá, né, todos os testes, toda a manutenção certinho, se você voa em um dia que o céu está limpo, se você tem um copiloto, um parceiro, não sei se tem ou não, enfim, se você está preparado, no dia, você pessoalmente também com o piloto, né, está bem, não está estressado e tal, você diminui todos os riscos, é mais ou menos assim que a gente deve tratar o coração. Sim, exatamente desse jeito, é assim mesmo. E você sabe que eu queria ser piloto militar quando era criança. E quando tinha 14 anos, eu fiz a prova para o EPICAR, que é a Escola de Formação de Cadetes de Aeronáutica, em Barbacena. Que novinho, né? Porque você já entra num colégio interno, né? Entendo. E aí, nessa escola de formação em Barbacena, aí eu fiz a prova. Você era pequenininho lá em Barbacena? Personagem o Nerso da Capitinha. O Nerso. Mas aí, então, eu passei na prova teórica, passei no teste de aptidão física, mas no exame médico, lá já, constou que eu sou surdo do ouvido direito. E para ser piloto militar, não pode. E aí, peguei minha malinha, voltei para Lins, interior de São Paulo. Você descobriu ali que tinha problema de audição? Assim, detalhe, meu pai é cardiologista, tudo, e eu só com 14 anos fomos ver isso. A gente suspeitava porque eu sempre atendia telefone com o lado esquerdo, às vezes falando, virava para escutar melhor, e aí que foram juntando as coisas, né? As informações e as atitudes para ver isso. E aí depois
que eu me formei, fiz residência, recebi um convite para Goiânia e lá morei durante 11 anos. E lá a gente tinha um serviço de hemodinâmica, que é a minha área de atuação, que é a parte de cardiologia invasiva, em Catalão, no interior do estado, sul do estado. E para atender as emergências em Catalão, se fosse de carro, demora 3 horas. Aí um amigo, o juiz Ari Queiroz, falou assim: Gustavo, vai com o meu avião. Não, só acerta o piloto lá, vai com ele. Eu falei: rapaz, não, vai com ele o dia que você precisar. Aí eu falei assim: não, tá bom, teve um infarto lá em Catalão. Eu falei assim, liguei para ele: ó, posso com o seu avião? Não, tá pronto. Fui. O que eu demorava 3 horas, eu fiz em 40 minutos. Fiz o cateterismo, fiz a angioplastia do infarto, voltei. Tudo que você precisa chega rápido, né? De carro eu nem tinha conseguido chegar lá, eu já tinha ido e voltado. Aí eu falei assim, aí conversando com o piloto, conversando com o anestesista depois em Goiânia mesmo, que estava fazendo um curso para tirar brevet, ele falou assim: não, Gustavo, para ser piloto civil, piloto privado, tem uma situação que você pode ter déficit auditivo, não é diferente para piloto militar, piloto comercial, né? Eu falei: é mesmo? Aí eu fui atrás, um grande amigo de Catalão, que é comandante de piloto de avião, ele falou: não, Gustavo, nós vamos resolver isso daí, você vai ser piloto. Aí fiz o curso, compramos o avião, compramos nos Estados Unidos o avião, viemos voando com esse avião, e fiz o curso e sou piloto hoje, piloto civil, legal, né? Sou piloto privado. Eu cheguei lá no consultório e meu pai e minha mãe consultando, né, com ele. Esse é o Valdir Gustavo, um negócio de avião. Né? Ele adorava. E aí eu olhei aqueles aviões assim, você gosta de avião? Ele: eu sou piloto. Aí meu pai: ele é piloto, ele já me contou. Vai de acordo com o perfil do paciente, porque ele não me mostrou os aviões, mas ele me deu uma garrafa de vinho. Ele falou que ele era chefe de cozinha. Também. Essa também. parte aí a gente precisa provar, né? Também cheguei até a ter restaurante e tudo mais. E também foi atleta do karatê. Não, é uma atleta surpresa atrás da outra. Também. Gente. Pois é, a gente não pode parar. A gente não pode parar e se movimentar. Sempre se envolvido. Porque eu vejo o seguinte, João: a atividade física nos mantém jovem. Nos mantém jovem, tanto a cabeça quanto... Várias situações mantêm a gente jovem, né? Mas a atividade física é uma situação desse. Em casa, a gente sempre teve envolvido com isso. Em casa, eu digo, desde quando eu era criança. Então, era futebol, era karatê, era judô, e natação, e depois corrida, e depois vai indo, e não paramos. Avião não é. Atividade física, vinho. Isso daí vai. E vinho faz bem mesmo pro coração? Como é que é? Você está... Quanto? Então, o consumo de bebida alcoólica, né? Hoje tem grandes estudos aí, não é só um, são vários, que mostram que o consumo moderado de álcool, não só de vinho, ele traz benefícios para o coração de um ponto de vista anti-inflamatório, né? Ele diminui o processo inflamatório geral aí. E quanto é o moderado? Isso que porque assim, se você me der... Depende do que você toma. Ai, não me fala isso. Depende do que você vai tomar. Né? Os destilados são uma dose. Espumante, assim, uma garrafa, pode? De uma vez? Sim, pode. Eu posso guardar todo dia e tomar tudo no fim de semana? Não. Aí não é um consumo moderado. Você vai ser um consumo exagerado episódico. Aí o médico estava falando no Instagram que, comparando isso, né? O que é saudável? Se eu tomar alguma coisa todo dia ou se eu tomar tudo de uma vez? O cara falou: você é atleta, você corre. O que é melhor? Você carregar 50 quilos numa corrida, numa maratona de uma vez só? Ou você carregar 5 quilos em 10 corridas? Sim, é isso. Melhor você fazer aos poucos. Né? Então, é isso. Essa comparação. Mesmo porque o álcool ele tem um efeito tóxico também, né? Vou dizer assim, a quantidade que é benéfica, ela não é como tudo, né? Não é aquela dose maior. A dose maior pode provocar pancreatite, alterar os níveis de triglicérides, pode, enfim. Para mim faz muito mal, mesmo um pouquinho. É mesmo? Muito mal, assim, prejudica demais a minha performance na atividade física, a disposição durante, né, as sensações durante. É que daí você está praticamente medindo, né, os resultados de ter ingerido a bebida alcoólica. Eu acho que quando você faz atividade quando você vai física, participar de uma atividade... Desempenho
Quando você vai participar de uma... prejudicado. Mas assim, se você vai participar de uma atividade competitiva... Eu não sei se é psicológico também. Não, assim, eu vejo que o álcool não pode entrar na sua dieta. Não pode entrar na sua dieta. Assim, na população geral que não é atleta, tudo bem. Agora, para atleta, o consumo tem que ser um pouco menor. O álcool acaba sendo mais prejudicial. Legal, doutor. Muito obrigado. Foi ótima conversa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. E que finalmente a gente conseguiu, né? Organizar as agendas. Foi ótimo. Obrigado por tudo. Obrigado, eu que agradeço. A gente quer marcar também no nosso Instagram, aqui no YouTube, no Spotify. A clínica é aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. @Clínica Mediclean. Clínica Mediclean. Não é o demudo, não. É Mediclean. Clínica Mediclean, tudo junto. Tá. E tem o do Show Pandemia também, né? Tem do Show Pandemia? Tem o @show_pandemia. Uhum. E tem @Gustavo.gourmet. Gourmet. Legal. Muito bem. Esse aí eu tenho que seguir. Obrigado. Não dá conselhos lá. Não. É só o nome. Não dá receita? Não descobri, não achei nada lá. Na verdade, eu queria ter ido no teu restaurante, mas você fechou o restaurante. Fechamos, vendemos o restaurante. Tivemos que mudar a operação para hamburgueria na época da pandemia para tentar suprir o déficit de espaço que a gente tinha, porque o nosso restaurante é bem pequeno. E pelas regras e as normas que surgiram, a gente não poderia colocar mais que 2 pessoas lá dentro. E a gente colocava 20. Uhum. Então aí precisamos mudar a operação. Virou hamburgueria. E virando hamburgueria, a gente conseguiu equilibrar as contas com o delivery. Uhum. E numa situação que um cliente nosso, já do restaurante, depois da hamburgueria, ele tem uma cervejaria aqui em Curitiba, cervejaria Asgard. Ele falou assim, coloque minha cerveja. Cervejaria Asgard é de... Antiga. Aí ele falou assim, eu queria expandir para cá, pro Jardim das Américas, você não quer colocar nossa cerveja aqui? Eu falei assim, eu não posso, porque eu tenho um contrato com a Burguesa, que era o comodato que tinha com a Burguesa. E aí ele falou assim, não, mas porque eu queria expandir para cá. Eu falei assim, mas podemos conversar de outro jeito, se quiser comprar o restaurante. Aí interessou comprar o restaurante. Dizem que a coisa mais difícil que tem é você vender restaurante, porque ninguém consegue. Então, eu gostava mais de talentos dele. Não, mais um. Mas eu vou te dizer que a minha experiência com o restaurante foi boa. Não foi ruim. Não foi aquela situação que fala assim, nunca mais vou mexer com isso. Não, pelo contrário. Eu espero uma oportunidade ainda, então. de voltar e de preferência sem pandemia. Sim. E não fiquei à frente no dia a dia, então para mim tudo bem, mas para quem está à frente do restaurante todos os dias... Aquela história, né? Enquanto as pessoas estão se divertindo... Mas você sabe de uma situação interessante que tinha? Quem no consultório médico, ali, meu cardiológico, vou dizer para você que 70%, 80% das pessoas, elas vêm com doença. Uhum. Poucos vêm com, assim, eu quero só fazer um check-up, não sei o que, tá tudo bem, né? Então, a maior parte tem problema. E ali eu sou um para-raio, cara. Então, eu absorvo o problema de todo mundo. E muitos problemas vêm situações emocionais junto. Não é só o problema objetivo. Aí eu saía do restaurante, do consultório, passava no restaurante, via como é que tá todo mundo, encontrava a maior parte das vezes amigos lá que estavam lá, pegava uma taça de vinho, brindava. Rapaz... Saía leve. O ambiente é outro, porque todo mundo que vai para lá, vai para comemorar. Então eu saía do inferno para o céu... Assim, mudava, chegava em casa outro. Que legal. Claro que isso funcionava até o momento em que a pessoa descobria que ele era cardiologista. Depois ia... Tem uma pergunta e um problema, né? Você é médico, puxa, eu tô com um negócio aqui... Aí eu falava assim, peraí que eu vou abrir uma garrafa para você. Mas eu vou ser daquela que vai lá só para fazer o check-up. Assim. Ótimo. Não tenho problemas, pelo menos até hoje, não. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um prazer imenso estar aqui. Obrigada. Até a próxima, gente.